eu expor isso pra vocês, tipo, é algo muito difícil pra mim. Eu acho que eu nunca falei sobre esse momento com ninguém. Mas eu sei que talvez algumas coisas que eu vou falar aqui vai ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo momento. Então por isso que eu tô disposta a me abrir. Oi, gente, meu nome é Sabrina Rios e esse aqui é meu canal. E hoje eu vim trazer um assunto bem delicado, que se você passa por isso, se você já passou, você sabe como é ruim. E se você nunca passou, eu espero que você nunca passe. Mas se você passa por isso, ou se você está passando, eu te entendo perfeitamente e eu tô aqui pra contar minha experiência e pra tentar te ajudar no que eu puder. Eu vim falar pra vocês como foi ter a minha primeira crise de pânico. E já dando um spoiler do vídeo, provavelmente eu vou chorar nesse vídeo, tá? Então, esperem lágrimas também. Eu não tinha depressão na época, eu não tinha depressão, eu não tinha crises de ansiedade, nem nada disso. Eu só estava passando um momento bem delicado. Eu estava no terceiro ano do ensino médio e eu sei que como adolescente, né, na época eu já tinha 16 anos, eu entrei com 15 no terceiro ano, terminei com 16, mas eu já tinha feito 16 anos quando eu tive a primeira crise. Eu não sabia o que era crise de pânico, eu não sabia como era ter uma, eu nem sabia que existia quando eu tive. Como eu falei, eu estava no terceiro ano do ensino médio e eu estava passando por um momento bem delicado da minha vida, que era o momento onde minha mãe estava muito doente. Minha mãe tinha câncer, com metástase nos ossos, ou seja, a gente sabia que em algum momento ela ia morrer. Era um câncer que não tinha cura, não tinha tratamento, os únicos tratamentos era alívio de dor, ou era para alívio, não para cura. Então a gente sabia que não existia cura, a gente estava esperando realmente o momento, que esse momento chegasse, que o momento que ela partisse chegasse. Então eu estava vivendo um momento muito delicado, onde um momento de adolescência totalmente diferente para muitos de vocês. Talvez vocês não tenham uma doença na família, mas vocês estejam passando por outros problemas, né? E eu quero dizer assim, você pode não estar passando por uma mãe doente, um pai doente, algum parente muito próximo doente, você pode estar passando por algo um pouco mais simples do que eu estava passando naquele momento, mas isso não quer dizer que a sua dor não seja tão grande quanto a minha naquele momento, que a sua preocupação, a sua vivência, o momento que você estava passando não era tão delicado quanto o meu. O meu era da minha forma e o seu é da sua forma, digamos assim. Eu tinha duas grandes amigas na época, a Aline e a Jéssica. Eu quero agradecer publicamente vocês, porque vocês me ajudaram muito. Apesar de que a gente não conversava sobre o momento que eu estava passando, foram duas amigas que me apoiaram muito e me ajudaram muito nesse momento. E nessa época, acho que pelo momento que eu estava passando, eu não tinha visão do futuro, né, de estudar, de passar em vestibular. Eu não tinha esse tipo de visão porque acho que minhas preocupações eram outras. Então, de verdade, eu sentava no fundão da sala. Eu e as minhas amigas sentávamos no fundão da sala, nós éramos da turma do fundo. Só que, tipo, eu não era muito bagunceira, assim como elas. Eu vou confessar, elas eram bem mais tagarelas que eu. Tipo, a Aline falava demais. Mas eu amo vocês, tá? E a gente sentava no fundo. E eu lembro que um dia um professor de física, que eu gosto muito dele, ele é um excelente professor, um excelente pesquisador. Ele faz, sério, ele é muito incrível. Eu não lembro o que tinha acontecido, se a turma tava falando demais, se tinha recebido reclamação. Eu sei que a gente passou por um momento de terceira série, onde ele começou a tirar pessoas do lugar e colocar em outro lugar. Sabe aquele momento de terceira série, assim, que os professores te tiram dos lugares e colocam pra você parar de conversar, pra você parar de brigar com amiguinhos e tudo mais. O professor tava fazendo isso e a gente tava, tipo, no terceiro ano. Ou seja, a turma acho que tava um pouco terrível. Eu não lembro o que aconteceu, mas eu acredito que a turma tava um pouco assim, se passando, né? E o professor, eu sentava no meio entre a Aline e a Jéssica, e o professor resolveu me tirar do lugar. Ele me tirou do meio delas e me colocou no fundo, mas tipo, mais pro fundo da sala, na última carteira. E assim, hoje eu penso, no dia, gente, eu não pensei essas mesmas coisas, mas hoje eu paro pra analisar
que, querendo ou não, ficar onde eu estava, tipo, no meio daquelas duas amigas, era o meu forte, digamos assim. Era a minha fortaleza segura dentro da sala de aula. E quando ele me tirou dali e me colocou pra trás, eu fiquei muito mal, tipo, eu fiquei muito triste mesmo. E eu lembro que eu abaixei a cabeça, ele estava falando, tipo, brigando com a turma, que a turma não estava levando as coisas a sério, que a gente, tipo, tava em época de vestibular e que a gente precisava levar as coisas mais a sério. Tudo que ele estava falando realmente tinha razão, mas pra mim naquele momento não tinha. Pra mim, o que eu estava sofrendo naquele momento era outra dor, era outra coisa. E eu lembro que eu me abaixei pra... Sabe quando a gente faz assim na carteira? Então, eu lembro que eu fiz isso. E eu comecei a chorar, tipo, porque, claro, eu não estava chorando porque eu mudei de lugar, porque o professor tinha me tirado meio das minhas amigas e me colocado em outro lugar, tipo, terceira série mesmo. Eu estava chorando porque as minhas dores eram muito maiores do que aquilo. O que eu estava vivendo era, o momento que eu estava vivendo, a delicadeza, os meus problemas eram muito maiores que aqueles. E eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. E eu lembro que eu comecei, tipo, eu derramava muitas lágrimas, você sabe quando você começa, tipo, poço sem fundo, assim mesmo? E eu vi que eu não tava conseguindo mais controlar o meu choro. E se você nunca teve um ataque de pânico, gente, é algo que, assim, eu não desejo pra ninguém realmente, porque é uma sensação muito ruim. As sensações do ataque de pânico é de morte iminente, é como se você estivesse tendo uma parada cardíaca. Os seus músculos parece que se enrijecem todos e você fica completamente cego. Eu lembro que eu comecei a ficar com muita falta de ar e eu tive uma sensação de que eu ia morrer naquele momento. Então, eu tava chorando muito, e de repente eu levantei e comecei a tentar puxar o ar. E eu lembro que algumas pessoas começaram a saber o que tá acontecendo. E era uma turma grande, a gente era muitos alunos dentro da sala, e tipo, eu tava no fundão. Das pessoas sabendo o que tá acontecendo, calma. E daí, a partir desse momento, eu não conseguia escutar mais nada, nem enxergar mais nada. Tipo, eu sabia que eu estava com os olhos abertos, olhando para as pessoas, mas eu não conseguia enxergar. E acho que nesse momento eu caí no chão, eu não consigo lembrar direito, mas... E eu não conseguia enxergar nada, e os meus músculos, eles se enrijeceram. Gente, é uma sensação horrível, uma sensação horrível. Parece que você não consegue mais respirar realmente, parece que seu coração vai explodir. E eu comecei a pedir ajuda, eu comecei a gritar, socorro, porque eu falava, eu tô morrendo, alguém me ajuda, eu não quero morrer, eu tô morrendo. Eu expor isso pra vocês, tipo, é algo muito difícil pra mim. Eu acho que eu nunca falei sobre esse momento com ninguém. Mas eu sei que talvez algumas coisas que eu vou falar aqui vai ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo momento. Então por isso que eu tô disposta a me abrir. E daí eu lembro que, né, vagamente, que eu acho que o professor me pegou no colo e me levou pra secretaria. E lá eles, né, me acalmaram, conversaram comigo. Eu não sei se foi a coordenadora, eu não lembro, gente. E daí eu fui voltando a minha visão, literalmente, porque eu enxergava tudo preto, eu sabia que eu estava com os olhos abertos, eu enxergava tudo preto, eu pensei, meu Deus, eu tô cega, fiquei cega. E a visão foi voltando, foi tipo, ficando embaçada e tal, e foi voltando toda a minha visão, eu fui me acalmando, eles conversaram comigo. E perguntaram se queriam que eu chamasse meus pais, eu disse que não, porque eu sabia que eles já tinham tantas preocupações piores que eu tinha passado, que eu nem sabia que era crise de pânico. Aí lá, uma coordenadora, me falou, não, você acabou de ter uma crise de pânico, né, se acalma e tal. E ela falou comigo, ela perguntou, quer que eu ligue pros seus pais, você quer ir embora? Eu falei que não, que eu queria voltar pra sala de aula. E eu voltei pra sala de aula depois disso. Tipo, morrendo de vergonha, óbvio, né, porque, meu Deus, eu tinha feito uma cena, eu não sabia o que eu tinha passado, eu não entendia na época o que estava acontecendo. E eu só sabia que, eu tinha feito tudo aquilo e eu voltei eu queria voltar porque eu queria terminar de assistir a aula, tudo. Depois eu voltei pro meu lugar, só falando depois, eu lembro que eu voltei pro meu lugar, eu não fiquei naquele lugar não. Voltei pro meio das minhas amigas. E quando eu voltei, eu lembro que o professor tava falando, tipo, outra coisa. Ele não tava mais dando esporro, não dava mais brigando com a gente. Ele tava falando sobre amizade, sobre futuro, sobre o nosso último ano. E se vocês estão no terceiro ano, gente, eu sei que é muito importante vocês estudarem. De realmente, pra vocês alcançarem o sonho de vocês se esforçarem, estudarem. Mas o fundamental, gente, é vocês aproveitarem esse ano. Minha
dica assim, ó, aproveitem ao máximo, vivam ao máximo do momento presente que vocês estão vivendo, porque esse tempo não volta mais, você não vai mais encontrar o que você teve na escola, no ensino médio, no terceiro ano, você não vai mais encontrar ele, tá? Momento único na sua vida, então aproveite ao máximo, porque vai deixar ótimas lembranças na sua vida e você vai lembrar com muito amor e muito carinho mesmo. Depois desse episódio, eu tive mais algumas crises de pânico, não tão fortes quanto essa. E, claro, depois eu fiz terapia, né, acompanhamento psicológico, fiz terapia. Gente, eu tenho cachorros, 4, e às vezes é meio difícil fazer eles ficarem quietos, tá? Vou parar e a gente andar pela casa inteira enquanto tento gravar um vídeo. Como eu estava falando, depois eu tive mais episódios de ataques de pânico, não tão fortes quanto esse, mas hoje eu sei como lidar com uma crise de pânico, eu sei quando eu vou ter, quando eu tenho os primeiros sinais de uma crise de pânico, e eu sei como lidar para não ter essa crise de pânico, ou de que quando eu vejo uma pessoa tendo, eu sei também como lidar com ela, né? Então, foi uma experiência ruim? Foi horrível, péssima, horrível que eu não desejo pra ninguém, mas foi uma experiência que me trouxe experiência pra lidar com o outro, pra ajudar o outro, pra ter empatia. E assim, se você tá passando por isso, se você é uma pessoa que tem crise de pânico, que está em depressão, que tá ou com crise de ansiedade, a minha dica é realmente procure um acompanhamento, procure uma ajuda profissional, procure alguém que você confie, que você possa conversar, que você possa contar, que essa pessoa vai te ajudar de verdade, porque não tente lidar com isso sozinho. É muito pesado. A gente estuda tanto para conhecer as diversidades que as pessoas podem passar para poder te ajudar. E eu estou aqui realmente contando a minha experiência, me abrindo para vocês, como eu disse, é uma situação, é uma experiência muito difícil, eu acho que eu nunca tinha falado pra ninguém, mas eu sei que você dividir isso com outra pessoa ajuda o outro, ajuda a se aproximar do outro, para que a gente gere esse momento de empatia, de união, de compreensão, de carinho, de amor, e é isso que eu quero passar pra vocês, e é isso que eu estou disposta a fazer por vocês, de ajudar no que você precisar. Então, se você precisar conversar comigo, se você precisar desabafar, se você precisar de ajuda, eu vou te ajudar no que eu puder. Então, conversa comigo, me busca lá no Instagram, me procura lá no Instagram, me chama pelo chat, que eu vou conversar com você e oferecer o maior apoio, o maior carinho que eu puder dar, a melhor ajuda, porque eu só quero dizer que você não tá sozinho, tá? Não se sinta assim, eu sei que às vezes a gente se sente totalmente sozinho, totalmente perdido, principalmente na adolescência, mas você não está. Tem pessoas querendo te ajudar, tem pessoas querendo que você alcance o melhor que você pode ser.